Mas então, a gente brinca então desde o ventre da mãe, né? Dentro com o cordão umbilical, com o próprio corpo, a gente é o próprio brinquedo, digamos assim. E quando a criança nasce, esse universo se amplia de uma tal forma que a mãe é o seu brinquedo, né? É mamar ali no peito da mãe, o peito acaba sendo um grande brinquedo, né? E as mães costumam falar isso, que elas percebem também. Depois, o próprio trocar esse bebê, o banho desse bebê. Então, assim, todos os momentos, o alimentar esse bebê, né? Essa mãe, se ela estiver atenta, essa mãe, esse pai, na verdade, os cuidadores que estiverem atentos a isso, vão aproveitar desses pequenos momentos para poder sinalizar para essa criança dessa realidade que ela entrou, né? Essa realidade que ela chegou, esse mundo que ela habita, que não é mais o mundo do ventre da mãe. E tudo isso é feito de uma forma leve, de uma forma que a imaginação está muito ativa, né? O processo lúdico, o processo desse mundo colorido, das sensações, então frio, quente, áspero, liso, né? As cores. Então, antes ela não tinha muito isso. Ela ficava num ambiente do ventre da mãe onde era mais escurinho, né? Era mais ameno. Ela escutava alguns barulhos do próprio corpo da mãe e do ambiente de fora, alguns ecos. E quando ela está fora, não, tudo é muito maior, né? E tem essa questão da visão superlativa, que tudo é muito gigante para ela. Então é muita luz, é muito escuro, é muito alto, né? Então tudo é muito. Se a gente aproveitar esse tudo muito para ter uma brincadeira de qualidade, para estar com ela de uma forma boa, isso vai repercutir para a vida inteira, né? Vai repercutir para a vida inteira. Então é por isso a gente fala dessa leveza. Então, a primeira dica assim, que eu dou é primeiro pensar como é que foi a sua infância, do educador que está aí, né, nos ouvindo, do adulto, do que você brincou, com quem você brincou, se era uma brincadeira mais solitária, uma brincadeira entre irmãos, que eu não sei, né, se de repente você teve irmãos. E se tinha algum adulto, brincava o adulto com você. Se você brincava no quintal, brincava na rua, brincava como, né? Porque a gente vai ter umas lembranças bem maiores do que 3 anos aí. A gente começa meio a lembrar a partir dos 5, mais ou menos, 5 a 7 anos, na escola, né? Muitas vezes, esses momentos de brincar. E depois disso é conversar com o próprio filho, né, que está aí em casa e fazer essa conexão, né, do que ele brinca. E se você não precisa ter uma biblioteca, você não precisa ter uma lista de brincadeiras, mas é observar a criança que está ao seu redor, está com você, do que ela brinca. Eu acho que esse é o mais legal, sabe? Sem propor nada pronto, assim, chegar e dar. Ver o que ela brinca, como que ela brinca sozinha, né? Como é que ela agiliza ali, como é que ela cria aquele universo lúdico, onde um lençol vira uma cabana, vira um mar, né? Uma caixa de papelão vira um avião, vira um trem. E acaba virando tudo, né? Um graveto vira uma fogueira, vira um lápis, vira uma varinha de condão. Ou seja, não precisa de brinquedos prontos, né? A criança, pelo contrário, ela cria o brinquedo para brincar. E muitas vezes esse brinquedo que ela cria tem muito mais valor e sentido do que o brinquedo que ela ganha pronto. Né? Então isso é uma coisa para a gente aproveitar que a gente está em casa. Ela vai fazer som com a colher de pau, com o garfo, com o talher da cozinha, batendo panela, batendo tampa, né? Esse negócio de bater panela e tampa, isso é muito antigo, né? As crianças já brincam disso, brincam de rolar no chão. Então, assim, o que a gente convida o educador é para estar atento a isso, é estar de fato naquele momento presente, né? Observando aquela criança. E muitas vezes a criança que vai sugerir uma brincadeira para aquele educador, né? E o educador vai topar ou não, ou vai acrescentar alguma coisa daquela brincadeira. Eu acho que é por aí. Uhum. Ótimo. E aí, dentro até do que você está trazendo, a questão de todas as brincadeiras que você deu como exemplo e tal, a brincadeira, a gente pode ver o quanto que ela é importante também para o desenvolvimento do movimento da criança, né? Então, assim, movimentar o corpo, ele é fundamental, e não só fase adulta, como nós, né? Temos que treinar o corpo e tal. Movimentar o corpo na infância, em todas as fases da infância, porque a gente já está no movimento desde o útero materno, mas em todas as fases da infância, existe, lógico, tipos de movimentos, né? Em cada... Mas permitir e estimular a criança esse movimento corporal, ele auxilia não só no desenvolvimento motor da criança,
mas ele vai influenciar na maneira como a criança aprende no futuro. Então, assim, como que ela usa a área cognitiva dela, o desenvolvimento da área cognitiva dela, o desenvolvimento da área mental, tudo isso vai ser afetado diretamente pelo desenvolvimento de movimento que ela deu no corpo. Não estou falando do desenvolvimento motor. O desenvolvimento motor ele vai atingir as outras áreas. Então, assim, nós estamos num período onde a criança ela não vai nem para a escola, né? Ela está fazendo muitas vezes o dever, a tarefa, tendo aula, sentado em frente ao computador. E se o pai puder, na hora que o pai ou a mãe forem fazer algum exercício com o próprio corpo, coloque a criança para fazer junto. Criem brincadeiras de movimento com o corpo, assim o pai e a mãe vão estar movimentando o corpo, cuidando do próprio corpo e também interagindo e fazendo com que o filho faça esses movimentos, né? Isso tudo que a Dani falou é muito importante. A criança fica de ponta cabeça, rola no chão, criança bate, faz batuque, tudo isso é movimento corporal, né? Então, assim, considerar que é necessário e importante a criança movimentar o corpo. É necessário e importante explorar o corpo dela em forma de movimento, né? E mesmo que seja dentro de um micro apartamento, né? Não pode subir no sofá, agora pode. Não tem mais. Não pode. Agora pode fazer da cama um pula-pula, né? A gente tem que agora permitir que a criança use esses espaços que antes não era o apropriado, mas é o que tem para fazer esses movimentos, para e o que é interessante dessa questão do corpo é que a criança tem energia para gastar. Ela precisa gastar energia, né? Ela precisa. E nesse momento ela não está gastando energia, como também nós não estamos em casa, estamos mais sentados o tempo inteiro trabalhando, fazendo live, estudando, fazendo home office, enfim, né? Mas então aproveitar que nós dois estamos assim, né? Nós também privados de sair na rua, de fazer o nosso trabalho, de fazer a nossa caminhada. Então, por que não criar esse ambiente, né, daquele momento onde a gente vai rolar no chão, onde a gente vai brincar, né? A gente vai brincar do Mestre Mandou, né? Por exemplo, do Vivo ou Morto. Enfim, a gente vai criar essas brincadeiras com o corpo, sendo o corpo o nosso próprio brinquedo, né? E usar a imaginação para isso, usar e abusar dessa imaginação, desse corpo saudável que a gente está aqui, né? E o quanto o quanto que a gente pode aprender com a criança também. Muitas vezes a gente se sente limitado, ou às vezes acha que não sabe, ou que vai dar muito trabalho preparar todo um ambiente para que a brincadeira aconteça. E não é isso, né? A brincadeira ela acontece quando tem crianças no ambiente, né? Tendo crianças no ambiente, ela já acontece, ela já está acontecendo. E você pode apenas participar se você quiser. Então, nesse momento, né, coloca um som alto aí e vai dançar com essa criança, né? Vai pôr a música, seja a música que ela já está acostumada, seja você, porque você sai da frente das telas, ela sai da frente das telas, pelo menos por um tempo, né? Vão fazer um alongamento, vão fazer um yoga, ou vão fazer qualquer coisa, né? Dançar mesmo, se esticar, se movimentar, né? Imitar os bichos, né? Uma brincadeira muito legal que a gente faz que trabalha totalmente o corpo, trabalha a imaginação. De falar de um bicho a gente tem que imitar, né? Brincar de adivinhar. Então, assim, o universo do brincar é um universo gigante, gigante de possibilidades. E esse contato da criança com o corpo dela é muito importante desde pequeno, porque a gente vai aprendendo que esse corpo vai amadurecendo, que esse corpo vai se transformando, né? De fases em fases. E, como eu disse, a criança, ela olha pra gente adulto e ela não sabe que a gente foi criança um dia. Então é legal a gente falar para ela, ponderar, né, que a gente já foi criança, já teve aquele corpo diminuto e que vai se desenvolver e que ela vai vir, né, dependendo do que ela fizer e da forma como ela usar esse corpo, usar essa energia toda e focar essa atenção, ela vai ter uma melhor apropriação desse organismo, vai poder cuidar mais do corpo dela, vai saber o que está acontecendo, né? Então, tudo isso vem de uma infância, vem desse período que a gente pode vir desde o bebê até a 18 anos aí, né? Vamos falar de consciência corporal, que muitas vezes a gente só tem consciência corporal
quando está acontecendo alguma coisa de errado, né? Uma dor ou algum machucado, alguma coisa assim, que chama realmente a gente pela dor e não por um incômodo que seja um incômodo de olhar e falar, pô, eu não me conheço, né? Eu tô tensa, eu não tô conseguindo relaxar, o que será que eu posso fazer, né? Essa questão do que afeta mesmo a nossa vivência de movimento corporal na fase infantil com a nossa formação como pessoa na fase adulta dá outra live, porque É. horrível, né? E uma coisa que eu acho interessante é que eu dou aula de personal, tô dando aula de personal online agora, né? E é muito interessante que eu entro na casa dos meus alunos, né, todos os dias, e com a rotina deles, enfim, com as crianças, tal. E o quanto que eu vejo assim que as crianças realmente estão dispostas. Antes eles tinham mais coisas para fazer, e como eles estão lá dentro de casa, aí eles vão e fazem minha aula, oh, tia, aí fica lá se alongando, aí eu vou, interajo com eles e tal. E eu vejo, e assim, não só informativamente, mas assim, a sensação que eu tenho é que eu fico vendo o vínculo afetivo mesmo ali, de mãe e filha, né? Mãe e filho que está ali fazendo a aula. Então, assim, aquela aula é mais do que estar fazendo um treinamento para o corpo. Eles estão fazendo uma troca afetiva muito linda, assim, muito única, né, para a formação da criança, porque a gente tem que considerar que a criança ela não sente como a gente sente aqui na fase adulta. Se a gente for fazer um processo de adentrar a nossa infância novamente com a gama sentimental que nós tínhamos lá, a gente vai perceber o quanto é intenso cada momento que a gente vive na infância, principalmente na relação com os nossos educadores, com os nossos pais, né? Então, considerar essa intensidade sensorial, sentimental que eles possuem, eles sentem isso de uma forma muito intensa, e usufruir disso para construir vínculos afetivos, né? Para também trazer mais afetividade, porque esse vínculo que a criança constrói com os pais, que os pais possibilitam isso, é como eles vão se relacionar com os outros na fase adulta, né? Sim. Então, assim, esse aspecto ele é muito importante. E a brincadeira, ele traz afetividade, né? Assim, quando você está brincando, você está naquela leveza, não tem como ser por outro caminho a não ser pela afetividade, a não ser por uma leveza, que a gente está falando muito, mas essa leveza ela é afetiva, ela é amorosa, ela é cuidadosa ao mesmo tempo, né? O cuidado no seguinte sentido, você está olhando para aquela criança naquele momento, né? Você está considerando o universo daquela criança naquele momento, porque você está entrando no universo dela, né? O que nós temos visto muito é o oposto, a gente querendo levar muita criança para o universo adulto, né? Não quer dizer que ela não tenha que ser estimulada à independência em determinadas fases, né? De determinadas maneiras, mas considerar as características que ela tem em cada fase é muito importante, né? E conhecer essas características também, saber que ela está trazendo, isso a gente já tem condições de saber, a gente já tem informações para isso, né? Aproveitar, né? A gente aproveitar para somar, né? Somar isso, já usar ao nosso favor. Eu costumo falar muito isso, que a gente tem que usar as características do período infantil, que é a imitação, que é o coletor não seletivo, que é a mente imaginativa, que é a própria fragilidade, a dependência, porque sem um adulto a criança não consegue ser por ela mesma ainda, né? Mas isso tudo não significa que a gente já não esteja podendo usar dessa oportunidade para estimular a autonomia, movimentos autônomos mais adiante, né? Então, muitas vezes, quando a criança não consegue fazer por ela mesma, o adulto está ali, ou a criança mais velha, o irmão mais velho está ali para poder fazer com ela. Mas depois que a criança já começa a fazer, né? Já começa a aprender a selecionar algumas coisas, desorganizou ali para brincar, digamos assim, espalhou as coisas, começa a organizar, ter o mínimo ali de noção daquele ambiente, daquele espaço que ela tá, das coisas que é dela, como ela vai guardar, ela já pode fazer por ela, do jeito dela. Então, cabe a nós adultos também ter esse olhar mais sensível de ir falar, ok, você tá fazendo assim, e pensar internamente, não é do meu jeito, porque muitas vezes a gente fala que quer brincar, ou pode brincar, mas tem que guardar, mas tem que ser do meu jeito, né? Do jeito do adulto. E na verdade não, a criança tem um jeito próprio, que a gente só vai saber qual é esse jeito se a gente tiver disposição para olhar,
né? Para estar junto, para mais observar do que falar, né? E a gente, aquilo que a criança já vai dando para a gente de dicas do que, como que ela está vendo essa realidade, como que ela está encarando essa brincadeira, como que ela está encarando essa pandemia, esse fato de ficar dentro de casa, de ver os pais mais dentro de casa também, porque isso tudo é um momento ímpar, que a criança, a maioria do que a gente conhece, né, pelo menos aqui as crianças também do espaço brincar, essa não era a realidade dessas crianças. A realidade dessas crianças era passar um período na escola, quando não um período integral, né? E quando não era integral, era passar um período na escola, outro período com uma agenda lotada de outras tantas coisas para fazer, onde só ia ver a mãe ou o pai, muitas vezes, de manhã ou à noite, né? E se o pai não chegasse, ela já não estivesse dormindo. Então, assim, a gente precisa olhar que esse momento é um momento ímpar, onde pai, mãe, crianças estão dentro de um mesmo ambiente, estão tendo que dividir o mesmo ambiente. E está todo mundo se recriando, está todo mundo se adaptando. Então a gente pode aprender, né? Pode aprender junto, pode fazer desse momento um momento mais agradável, um momento mais de estabelecimento ou restabelecimento desses vínculos que a Bia falou antes, né? Que esse vínculo é feito muito quando ainda está bebê e aí sai do ventre da mãe, nos primeiros anos do trato infantil ali. Mas esse vínculo depois, aos poucos, parece que vai se perdendo ou se afrouxando, né? Mas a ideia é essa, é fazer desse momento um momento especial, um momento de restabelecimento desses vínculos, então, dessa criança que está comigo, desse meu filho, né, desse meu sobrinho, enfim, meu neto que está comigo, mas fazer desse momento esse momento de restabelecimento de um vínculo afetivo, de um compromisso que você tem como adulto, né, de cercear aquela criança, de se responsabilizar por aquela criança, de sinalizar para aquela criança esse mundo que está aqui fora, né? Mas que hoje a gente vive todos dentro de casa. E pelo brincar dá para fazer isso, né? Pelo brincar a criança aprende sobre o corpo, desenvolve a fala, aprende os jogos de regras, desenvolve a questão do respeito, do limite, né? Qual que é o meu limite, qual que é o limite do outro, né? E a colaboração do ambiente, do cuidar desse ambiente, do preservar esse ambiente. Ela desenvolve, então, aí, ó, o processo da própria imaginação, né? Então, se ela brinca e se ela se adapta a isso, e a criança está super propícia à adaptação, porque nesse período infantil, eu eu gosto muito de lembrar desse ponto, né? Do período infantil, a questão, a Bia falou da cognição, e as crianças estão num cérebro avolumado, né? De tamanho mesmo, quando estão pequenos, aí até uns 2, 3 anos de idade. E nesse momento é a maior capacidade neuronal que a criança tem, as possibilidades, né? De sintaxes e neuronais, processos neuronais, são feitos nesse período. Então, assim, olha que importante os estímulos que a gente vai dar ou o ambiente que a gente vai oferecer para essa criança, porque tudo isso é captado para depois ser processado futuramente e isso começar a ser nomeado, né? Dar um valor para isso. E a criança vai aprendendo nesse ambiente que ela está vivendo e com as pessoas que estão mais próximos dela. Muito bom, Dani. Isso mesmo. Para quem perdeu o início da live, a gente está aqui. Na verdade, a gente caiu e voltou. A gente está falando da importância do brincar, a gente está querendo dar uma leveza até para esse momento, né? A gente trouxe também a questão do adulto, quando ele vai interagir com a criança para brincar, ele acessa o seu universo infantil também, então ele vai resgatar esse momento prazeroso que ele teve na infância durante as brincadeiras que ele viveu, enfim, e aí ele também traz leveza para esse momento, nesse resgate, e também por estar junto com o desenvolvimento do seu filho de maneira lúdica na relação com ele. E a Dani, ela é pedagoga, para quem perdeu o início e não vai ficar gravado, então eu vou repetir isso. A Dani, ela é pedagoga, ela é dona do Espaço Brincar, que tem aqui em São José dos Campos, ela tem um site, ela tem, depois ela vai passar certinho o link, né, dos contatos. Ela também tem um curso sobre educação infantil, ela está com vários trabalhos aí que também ela vai estar falando para a gente. Eu sou educadora física, já trabalhei no Espaço Brincar, já fiz alguns trabalhos com ela, com parceria com ela, na recreação, também já trabalhei muito como recreadora infantil e eu gosto muito desse assunto e por isso que eu convidei ela para falar sobre isso nesse momento. Dani, fala dos seus trabalhos aí.
Tá. Então, é o que a Bia falou mesmo, né? Eu tenho, sou coordenadora e empresária, digamos assim, né, do Espaço Brincar. O Espaço Brincar vai completar 9 anos, então tem bastante tempo, desde que eu me mudei para São José. E trabalho muito com o foco na questão do brincar, o brincar como desenvolvimento infantil, né? Colaborativo no desenvolvimento infantil e voltado para uma autonomia. Então, como é que eu estimulo a autonomia desde pequena, né? Como é que eu estimulo uma criança a se autoconhecer, a conhecer o que processa dentro dela, né? E ao redor dela. Então, todo esse olhar eu desenvolvi muito pelo tempo de ser, né, da experiência que eu tive ao longo aí do tempo de ser, desse estudo, dessas características do período infantil, dessa volta à minha infância, e a partir de tudo isso eu venho desenvolvendo cursos, né? Um primeiro curso que esse vai ser online, vai ser curtinho, mas eu falo que é curtinho, mas é bem denso, que é amanhã à noite. Então, esse curso é para educadores, né? Para quem é educador ou que se interessa pela infância. A gente vai discutir um pouco desse momento de pandemia e como que vai ser o pós-pandemia, algumas perspectivas de pós-pandemia, o que vai mudar na nossa profissão, o que vai mudar na nossa relação, as exigências que vão vir, o que a gente já está sentindo que mudou nesse período. Então, para esse curso é amanhã, precisa fazer a inscrição, quem quiser, ele vai ser online. Né, vai começar dizendo o nome do curso é se você é quem cuida de você, né? Que é para educadores. E dá para fazer a inscrição até hoje à noite, para poder participar amanhã às 19 horas. Depois, um outro curso que eu tenho, que esse é bem mais longo, esse é um curso, mas ele é inteiro à distância, né? Ele é gravado. Então, é um curso que já está pronto, você vai comprar. Ele tem 5 módulos, ele vai falar sobre a educação para autonomia, que é denominado da infância ao ser uma educação para autonomia. É feito por 5 módulos. Eu que faço todas as gravações, todos os, né, os exercícios que eu solicito lá. E esse é curso para pais, para educadores que se interessam pela infância, que se interessam pelo desenvolvimento infantil e que se interessam em promover uma educação para autonomia. Esse curso tem link também que eu vou mandar para vocês. Depois eu posto. E quem quiser e puder curtir a página do Espaço Brincar, a gente tem Facebook, tem o Instagram e tem o canal do YouTube do Espaço Brincar, onde eu estou postando lá vários vídeos dos trabalhos que eu tenho feito nesse período de pandemia, que é desse isolamento, das crianças estarem em casa e eu estar aqui, né, na minha casa também. Então, eu estou produzindo aí vídeos de artes, de coisas, atividades que as crianças possam fazer, vídeos de contação de história, que a gente possa fazer estando com as crianças. É isso. Uhum. Legal, Dani. E a gente tem o intuito, pessoal, de dar continuidade nessas conversas sobre a importância do brincar em outras lives. Aí a gente vai estar divulgando aqui no canal e no canal do Espaço Brincar também novas datas dessa conversa, tá bom? Muito obrigada, Dani. A Dani também é educadora de essencialidades do Tempo de Ser. Excelente. Junto com a gente. Eu que agradeço. Agradeço, Bia, pela oportunidade. Agradeço todo mundo. E vamos, né, vamos ouvir mais e ver mais as nossas crianças brincando, porque brincar, eu costumo dizer que brincar é coisa séria, né? É verdade. Vamos junto. Obrigada, Então, Dani. tá. Imagina. Tchau, tchau. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde.